Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ao mundo dos Espíritos, nós estamos falando sobre o tema progressão dos Espíritos. Hoje, na questão número 126, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos. Vamos ver como foi, essa pergunta. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Olha a resposta dos espíritos, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus, porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Então essa foi a resposta à pergunta de Kardec. Fazendo aqui uma análise na questão comentada pelo Espírito Miramês, vamos ver como ele trata essa resposta dos espíritos. Veja, a pauta começa assim: por que escolheu? E aí ele diz o seguinte, Miramês, O soberano Senhor do Universo é todo amor e bondade. Ele não assiste a um filho mais que o outro, por ser todo justiça. Porque um espírito desde o seu princípio escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilharam somente a senda do bem? Onde encontrar essa desigualdade? Aí vem a resposta, a análise que ele faz. É fácil de observar. A alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelas quais passou em inúmeras reencarnações já lhe conferiram a maturidade necessária de maneira a escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. O animal é movido pelo instinto, e esse instinto fala a matar para viver. As lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Depois que essa alma animal se desliga, por maturidade, dos reinos mais grosseiros, leva consigo todos esses instintos, e logo que recebe a razão iluminada, escolhe somente o bem, esquecendo todo o seu passado milenar, onde nunca existiu a educação, a consciência do amor e da verdade. Então aqui ele faz um comentário que na medida que a alma, que o espírito vai evoluindo, transitando pelas escalas evolutivas, nós vamos deixando esses instintos que estavam conosco desde a nossa criação, e aí passamos a graus superiores mais avançados, e temos uma consciência mais plena, e aí, ou seja, a ignorância é o que nos leva às vezes a um instinto mais atrasado, mais grosseiro. Dando continuidade aqui. Todos os espíritos passam por processo de evolução, a que chamamos de despertamento, onde existe o que denominamos de erro. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento de seus filhos de coração. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, bastando de despertamento desta perfeição que dorme em cada um de nós, ou seja, o despertar quando ele vir, a essência, a divindade já está dentro de cada alma, de cada espírito. Então isso virá com o tempo, na medida que nós formos passando, sendo despertados pelas provações, e pelas sucessivas reencarnações. As classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para frente. É um curso que já foi vencido até ao meio, É ainda a mistura do bem com o mal, que na continuação do aprendizado vai esquecendo o mal e se aperfeiçoando no bem, pela natureza divina que vai desabrochando em sua consciência. Ou seja, essa questão da intermediação é que nós andamos bastante, mas ainda falta mais falta mais na nossa caminhada para buscar, de fato, a perfeição. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira, em que se colhe aquilo que se semeia. O espírito, quando recebe a razão no mundo espiritual, é instruído em todas as modalidades da lei e, ao receber um corpo físico pela primeira vez, já tem noção do bem e do mal. Se ele mistura essas duas forças, é por falta de experiência que o próprio tempo vai lhe conferindo no passar das vidas sucessivas. Se regredirmos à memória de um espírito angélico, na profundidade das eras que viveu,
neste ou em outros mundos, ver-nos-emos nos princípios da formação do seu caráter. Teremos os mesmos erros que nos atormentam, lhe servindo de lições, como tem nos servido, e não lhe servir aqueles que estão na nossa retaguarda. Aqui fazendo uma menção que todo espírito que atingiu um grau, né, angelical, ou seja, um grau supremo, né, ele passou também por situações. E tanto aquelas situações que eles receberam, né, que foi um despertar para eles, também é despertar para nós. Então, na medida que nós vamos atingindo, né, melhores condições, novas provações, novas situações vão se apresentando para nós, como se apresentaram para eles, né? E aí aqueles que estão também ainda atrás de nós, como ele cita na retaguarda, também terão o seu próprio despertar de acordo com as necessidades evolutivas, né? Os processos de despertamento vieram pelas nossas necessidades, sem faltar a misericórdia de Deus, usando os espíritos maiores para ajudar os menores. E assim ocorre em toda a escala do despertar espiritual de todos os espíritos, fazendo uma menção que todos nós temos, sim, espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, nos inspira a buscar os meios para que a gente possa sair das adversidades e evoluirmos, né? Como é dito aqui. Deus é um Pai e só esse nome basta para ser entendido como tal. Aí, né, o Espírito Mesmo traz aqui faz um comentário. Procura ler com mais atenção, orar com mais humildade e exercitar o amor e a caridade intensamente, que as leis do Criador ficarão mais visíveis na tua consciência. Assim, elas vão passando a ser vividas pelo seu coração. Quem escolhe o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. E aqui termina, né, o comentário de Milanês. Vejamos, né, o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui para fechar esse nosso estudo é que o mal é a ausência do bem. Ou seja, na medida que nós vamos praticando o bem, né, praticando o conhecimento, buscando, né, o desenvolvimento tanto do amor como do intelectual, nós vamos deixando, né, que este mal fique com a gente, ou seja, nós vamos praticando, né, o bem e o conhecimento, né, e aí nós vamos evoluindo. Esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, as escolhas, os caminhos equivocados, né, ou seja, na medida que nós vamos tendo esses caminhos equivocados, as escolhas erradas, nós vamos tendo as consequências delas. E, obviamente, a dor, o sacrifício, faz com que a gente repense, né? E, em um determinado momento, nós voltaremos, né, a ter a oportunidade de seguirmos, né, e passarmos por aquelas provas, né, por aquelas situações que vão elevar a nossa condição espiritual. O Espírito de Verdade nos diz o seguinte: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Ou seja, a asa do amor e a asa do conhecimento, né? Emmanuel também nos traz, o amor é uma das asas, e a instrução, né, o desenvolvimento do intelecto é a outra das asas. Nenhum pássaro consegue voar só apenas com uma asa, né? E nós também devemos buscar este equilíbrio para que a gente possa progredir, né? O próprio Jesus também nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a vencer a nossa ignorância, isso nos proporcionará a possibilidade de evolução e aprendizado. Ou seja, à medida que nós vamos nos tornando mais conhecedores, né, mais lúcidos e esclarecidos, nós vamos deixando a prática do mal e voltaremos os nossos olhos e as nossas ações à prática do bem e do amor, que é isso que realmente fortificará a nossa evolução, né? Então, aquele que passou pelo caminho do mal e se transformou agindo depois na seara do bem, né, e do amor, resgatando os débitos, né, adquiridos e atingindo a iluminação plena por seus próprios esforços, não há diferenciação nenhuma aos olhos do Criador. Ou seja, Deus jamais olha para um de seus filhos ou uma de suas criaturas de forma desigual. Todos nós temos condições de buscar uma melhoria na nossa condição espiritual. Isso depende de cada um de nós, dos nossos esforços e do tempo que às vezes nós, por alguma razão, fizemos escolhas equivocadas, mas teremos a oportunidade de repará-las, né? Resgatar as consequências dessas escolhas equivocadas e continuaremos na nossa evolução. Então Deus
Não há motivo nenhum para olhar de forma diferente, porque uns passaram pela seara direto, né, se esforçaram e talvez não tiveram as escolhas que outros tiveram com as escolhas erradas. Isso não quer dizer que ele vai deixar de olhar para aquele que passou e fez escolhas erradas. Muito pelo contrário, Deus, ele é justo para com todos os seus filhos, para com todas as criaturas. Aqui o esforço, o mérito de cada um, obviamente depende de cada um de nós. Então veja, Deus por si só é o ser supremo, justo para com todos nós. Cabe a nós, né, fazermos essa reflexão, meditarmos ali das nossas escolhas e as consequências que essas escolhas podem trazer na nossa existência. Mas sempre teremos a oportunidade, o apoio e a ajuda dos espíritos superiores, né, como foi dito aqui, que eles nos inspiram. Teremos sempre, né, almas ao nosso redor, nos apoiando, nos direcionando para os caminhos certos, né? Eu acho que foi um tema muito, muito oportuno. Eu agradeço a todos ao tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.